tarde, amigos. Boa tarde, internauta. Boa tarde, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, que está nos acompanhando pelo Facebook. Logo mais, nós estaremos também com esse vídeo no Instagram, para quem deseja acompanhar esse estudo. Lembrando que, desde que nós começamos o estudo das leis morais, que questão a questão, ela está posta lá no nosso canal do YouTube, o SES Crista e Dora Rodrigues Espírita, para quem tem interesse de ver os estudos anteriores. E também lembrando que o nosso programa é ao vivo e que você pode participar. É só aqui no chat você deixar seu recado, você deixar sua pergunta, seu comentário, sua discordância, que ao longo do programa a gente vai interagindo, vamos conversando. Eu vou dar boa tarde para o meu amigo aí, Fabiano de Moraes, de Brasília, que está conosco. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Dora. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham, àqueles que irão nos acompanhar futuramente na gravação. Dizer que é um prazer, mais uma vez, a gente fazer parte desse estudo. Para mim, eu digo boa tarde, mas já é boa noite, né? 18 horas, nós já estamos aqui adentrando a noite. E é um momento, assim, muito especial, principalmente porque eu considero que esse estudo das leis morais é um estudo que cai bem com o momento, né, que nós estamos vivendo, para que a gente possa entender que nós estamos dentro de uma lei maior, né, que é a lei divina, e que o nosso comportamento, as nossas atitudes, a maneira como a gente age, como a gente reage em sociedade, com a gente mesmo, com o outro, tudo isso tem grande influência, inclusive, justamente o desconhecimento dessa lei é que tem proporcionado tantos e tantas dores, tantos desequilíbrios na humanidade, né? Então, a gente optou por trazer essa terceira parte do Livro dos Espíritos dessa forma mais, vamos dizer assim, lenta, mais passo a passo, mas buscando trazer o que a gente possa de contribuição, de esclarecimento com relação a essa lei, não é isso, Fabiano? Perfeito, Dora. E esse é o tipo do estudo que a gente vai exatamente tendo uma melhor percepção, né? Algumas questões que a gente muitas vezes aborda aqui nos nossos estudos é exatamente em cima daquilo que a gente está refletindo. Então, você fala de reencarnação, você fala de relação, você fala de êxtase, você vai apontando os princípios da doutrina dentro dessa forma, né? Ponto a ponto, questão a questão. Então, isso desperta melhor em nós o interesse, né? E até mesmo aprimorar o entendimento e o aprendizado, porque de repente tem coisas que a gente fala aqui que vem, nossa, eu não tinha percebido por essa ótica, agora estou entendendo por que certas coisas no mundo andam assim, por que certos comportamentos são assados. Então, isso é muito importante. Nós estamos concluindo a lei do trabalho e a gente está vendo o quanto o trabalho é importante. Vamos falar também do repouso agora, mas a gente vê que nós estamos aí no impasse, né, Fabiano? Está uma situação difícil. E a gente está entendendo o quanto o trabalho é importante em nossas vidas. Quer dizer, muitas pessoas ficando sem trabalho, muitas pessoas impossibilitadas de trabalhar, sendo forçado a ter um repouso, vamos dizer assim, obrigatório, e a gente parece que não está muito acostumado a repousar, a gente também não quer. E existe uma causa também muito maior nisso tudo. Então, é bom a gente entender direitinho que a lei, ela contempla tudo, né? Existe um momento também da gente se resguardar, da gente, vamos dizer assim, descansar, muitas vezes até além da conta, porque é o que está acontecendo realmente, né? Ultimamente, nós temos tido mais repouso do que trabalho. Pelo menos assim, em alguns setores, né? Porque em outros, o trabalho foi duplicar. Mas a gente está vendo que o trabalho em si, a importância dele no contexto da humanidade, né? Em tudo que está acontecendo na humanidade. Hoje, de tudo que a gente está vendo no campo da saúde, de tudo mais, o trabalho é o que está mais ali, vamos dizer, chamando a nossa atenção, chamando a atenção de todos nós, né? Então, vamos lá, vamos começar nosso estudo. Comece, Fabiano, faça isso. Vamos embora.
Bom, é muito importante você ter tocado nesse assunto, de que a questão do trabalho hoje está muito em voga, pelas circunstâncias que nós estamos, pelo momento que nós estamos vivendo, e lembrarmos aqui, nessa rápida contextualização, que na questão 682, quando Kardec perguntou sendo o trabalho uma necessidade, né, o repouso também é uma lei da natureza, e dentro desse aspecto da questão de você ter, conhecer os limites do corpo, de você ter o tempo necessário para tanto o repouso como para o trabalho, essa questão do repouso, ele nos diz aqui no final, para que ela tenha a liberdade e a inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Então, nós estamos sendo chamados, nesse momento, vamos dizer assim, nesse momento pelas circunstâncias, a olharmos o além da matéria, né? A olharmos o além do ganho material, que inclusive já vem sendo discutido nessa lei, da questão da utilidade. Então, nós estamos vendo um trabalho que hoje nos convida a olharmos para essa questão de sermos úteis dentro da sociedade em que estamos vivendo agora, para esse momento. Como é que eu estou sendo útil ao meu próximo? Porque é um trabalho. Não é um trabalho na perspectiva que a gente está acostumado, que a gente sabe que é importante, que a espiritualidade sabe que é importante, e ela entende todo o mecanismo. Mas existem momentos em que toda a humanidade, seja de qualquer mundo, né, é chamado para vamos dizer assim, para um exercício mais apurado de se entender como espírito, né? E aí a gente sabe que nesses processos acontecem os processos de desencarnação coletiva. A gente sabe que muitas pessoas, muitos espíritos encarnados vão ser chamados a essa realidade num momento como este. Então, cabe a quem já está um pouco mais esclarecido, cabe a quem tem já uma visão de mundo acima dessa realidade material, a exercer um trabalho de caridade, de apoio, de compreensão, né? De estarmos à disposição para trazermos o consolo, porque Jesus Cristo não nos enviou o Consolador prometido à toa. Era exatamente para situações como ele nos colocou no sermão profético, que está lá em Mateus, que está em Marcos e que está em Lucas, exatamente no evangelista, em João, exatamente no que é o próximo evangelista no Novo Testamento, quando ele vai falar das instruções aos discípulos, aos apóstolos, que ele fala do Consolador prometido, ou seja, logo em seguida do sermão profético, das situações que teríamos que encarar, né, ele já nos fala qual era o comportamento que tínhamos que ter e que enviaria um Consolador para nos ampliar essa visão, para que a gente tivesse o entendimento, né? E aí a gente vai iniciar agora a questão 684, né? Que, olha só, que interessante. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Quando eu li essa questão, eu fui buscar uma meditação, assim, em cima do Livro dos Espíritos, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, né? Para entender um pouco, poxa, como é que a gente passa um esclarecimento, como é que a gente coloca o entendimento dessa questão acima da realidade material para a gente se colocar motivado para buscar essa verdade, de praticar essa verdade, ao tempo que ela também é uma advertência para quem tem autoridade, para quem tem o poder na mão, né? Porque a resposta é a seguinte: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Aí aqui no finalzinho ele vai fazer menção a essa questão 273. Essa questão está no capítulo 6º, né, que fala exatamente da vida espiritual. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre não só essa questão, mas eu fui buscar um pouquinho mais atrás para a gente entender esse processo, como é que uma criatura pode chegar a essa condição, né? Lá no capítulo 6º, ele vai nos falar inicialmente do estado errante, que a gente já abordou em alguns momentos aqui, que é esse estado, né, uma condição em que o espírito, que ainda tem a necessidade de reencarnar, ele fica entre uma encarnação e outra. Essa condição de espírito errante, né, os espíritos que ficam aí nesse estado, né, momentâneo, está nas mais variadas, vamos dizer assim, condições evolutivas, né?
Existem espíritos já um pouco mais avançados, existem outros ainda nem tanto. Então, a permanência desses espíritos nessa condição está também ligada ao seu livre-arbítrio, a forma como eles agem, né? Mas não é uma condição perpétua. Então, eles nos colocam que, cedo ou tarde, ele vai encontrar sempre uma oportunidade de reencarnar. Então, lá na condição de espírito errante, a gente também tem essa oportunidade de se melhorar, porque lá no plano espiritual, a gente normalmente fala, né? No plano espiritual, tudo está de uma forma muito mais clara, mais nítida, mesmo que ainda não tenhamos uma evolução ainda, vamos dizer, ampla, mas ela está de forma muito nítida. Aquilo que você entende, aquilo que você já abordou, está de uma forma muito límpida, está de uma forma assim de causar um efeito realmente na existência da criatura. E aí eles nos falam como é que os espíritos se melhoram nessa condição. E eles nos elucidam da seguinte forma: estudando o passado, procurando meio de elevar-se, né? Observando os acontecimentos dos lugares que percorrem, ouvindo o discurso dos homens esclarecidos e dos espíritos elevados. Então ninguém fica parado no intervalo entre uma encarnação e outra. Está sempre nesse processo de se autoavaliar, né, pelo olhar do passado. E é interessante que aí, nesse capítulo, eles nos vão falar sobre essa questão do passado, do futuro. O espírito pode ver o futuro, aí eles vão nos explicando que depende do grau de evolução. Mas eles nos dizem assim: se o espírito lembra o seu passado, ele se torna presente. Vós, quando estáis encarnados aí, quando um fato que marcou as vossas vidas, seja o tempo que levou, quando você lembra, as sensações que você traz, não são como da mesma época do momento, tenha sido ele agradável ou não, assim, para o espírito, isso é de uma forma muito mais cristalina. Quando ele vê o passado, é como se fosse o presente, é como se ele estivesse atuando de novo naquela circunstância. Ele olha para aquelas as existências, olha para suas experiências, começa a verificar o ambiente que ele percorreu. Ele pode, de repente, até ser levado a percorrer o ambiente que ele vai encarnar antes de adentrar no corpo físico. Ele é levado para palestras, tanto de homens esclarecidos, como no plano espiritual, com os espíritos mais elevados. Então, a gente está nessa caminhada. Então, a gente se pergunta assim, né? Poxa, que coisa maravilhosa. Então, Kardec foi assim, materializou uma pergunta que a gente ia fazer para os espíritos. Tá, então, já que a gente não fica eternamente no plano material, por que a gente não deixa essas más paixões aqui? Essas nossas intrigas, essas coisas que nos prejudicam. E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles dizem assim: vós tendes pessoas aí que são excessivamente invejosas. Achais que de uma hora para outra ele vai se libertar desse vício, ele vai se libertar dessa atitude? E aí eles vêm nos trazer uma informação interessante. Eles trazem como que uma capa energética, um fluido com esses sentimentos, que qualquer que sejam eles que agravem a nossa condição. E isto fica impregnado. Então leva tempo para o espírito se desfazer dessas emoções, desses sentimentos que prendem mais ao plano material. Então não dá para você sair de uma hora para outra, mas a gente observa que no estado errante a gente pode se melhorar muito, né? Desde que a gente tenha vontade e desejo. A gente não viu na lei de adoração que quando a gente ora por um espírito, que ele está numa condição difícil de sofrimento, que aquela prece alivia, ajuda, mas o fato dele sair daquela circunstância vai depender da vontade dele, do desejo sincero de sair. Então tudo está ligado a uma responsabilidade nossa. E aí essas criaturas que ficam nessa condição, que ficam nesse processo, como todos nós estamos aqui no planeta de evolução, indo e vindo, indo e vindo, né? A gente tem uma outra coisa importante, é que muitas vezes, com essa informação de que a gente guarda essa energia de acordo com os sentimentos e as emoções que a gente traz, é que a gente começa a entender nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno, nas obras de Joana de Ângeles e de tantos outros benfeitores espirituais, quando nos dizem que o espírito continua sentindo a dor do ferimento, continua sentindo fome, ele continua se vendo naquelas circunstâncias que, por exemplo, quando ele cometeu o suicídio, trazendo essas sensações. E aí eles trazem esse conceito importante de sensação e percepção. Porque a percepção é quando eu apreendo algo, seja mental ou físico, né, de acordo com os meus sentidos. Só que quando eu deixo esse corpo, isso se amplia.
E aí eles nos dizem que a gente tem percepções que a gente não tem nem noção ainda quando está na condição de encarnado. Então, aqui eu tenho e conheço se amplia mais as que eu tenho e que eu ainda não trouxe de lembranças para a encarnação. Então, quando eu tenho a sensação é algo mais reativo. Eu passo por uma situação interna ou externa que me ativa uma reação. E aí eu aprendo isso e tenho uma percepção. É nisto que eles vão nos elucidar que quando o espírito diz assim, eu estou sofrendo, eu estou sentindo queimar, eu estou sentindo arder, eu estou sentindo o golpe da faca, eles nos falam que é uma reminiscência, uma lembrança daquela dor que ele passou, que ele traduz aquele sofrimento daquela forma. Eu entendo que é mais ou menos assim, Dora. É como se você tem um sofrimento de quando você queimou sua mão. Seu mecanismo todo interno traduziu que aquela dor é assim. As moléculas no seu perispírito vão vibrar dessa forma para simbolizar aquela dor. Então, quando você chega na realidade espiritual e se depara com algum sofrimento que você queira traduzir, quando você lembra da questão de queimar, ela vibra e você tem a mesma sensação, porque está registrado em você. Então você passa a ter aquela sensação, né? Pois bem, então esses espíritos que vêm nessa condição de serem subordinados ou inferiores, como ele coloca aqui, quando a pessoa é muito cruel, quando a pessoa trata-os de forma desumana, eles não somente registram essas emoções que vão perturbá-los, mas o sofrimento físico que você impõe também vai ficar registrado. E aí, quando ele vem a desencarnar, ele carrega isso. E quando ele lembra de você, se ele não tiver a percepção, a maturidade, o entendimento de que tem que perdoar, meu amigo, aí desencadeia uma série de perseguições, de obsessões. E olha só, quando você tem autoridade, seja ela qual for o grau, né, você está com encargos de almas. E essa palavra encargos de alma, que nos trouxe essa elucidação, é um espírito chamado Cardeal Morló, que está lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos. Superiores e inferiores é o título da mensagem que ele traz. Então, se você tem encargos de almas, você responde. Tanto você recebe mérito, se você foi vamos dizer assim, um bom gestor, se você tratou bem, se você fez todo o bem que estava sendo coisa, mas também você responde pelos processos negativos. E aí, quando ele nos aponta a questão 273, é exatamente para nos falar isso. Que quem maltrata hoje, amanhã pode vir na condição inferior e receber maus tratos. Então, a gente perceber que a reencarnação nesse processo é muito importante, tão quanto a educação que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para nós aqui e trazermos isso do plano espiritual e continuarmos melhorando por esse processo de educação da alma. Então veja como é importante a gente saber que somos espíritos, que tem uma roda da vida que ela não vai parar de girar só porque a gente não acredita. E que tem situações e circunstâncias que nós vamos ter que passar e respeitar. E a lei do trabalho, ela nos foi condicionada para nós evoluirmos. Não foi para a gente ficar tratando alguém como se fosse uma propriedade minha, ou achar que recebi isso como um dom divino, no sentido de que eu faço o que eu bem entender. É um dom, mas que traz uma responsabilidade muito grande. Então, tenhamos consciência de que todas as vezes qualquer autoridade, porque a lição é esta, qualquer que seja a autoridade que nós tenhamos, vamos responder. Mas também, aqueles que estão na condição de servir, precisam estar persuadidos de que têm um dever a cumprir. Eles não devem buscar remediar o mal com o mal. Se eles têm um conhecimento espírita, e o Cardeal Moló nos traz isso, se tem um conhecimento espírita, sabe que esse sofrimento é decorrente de faltas do passado, se ele não deu causa por agora. Então, se ele se conscientiza dessa realidade, ele consegue lidar com esse sofrimento. E aí eu pergunto, né? Eu pergunto porque eu me fiz essa pergunta. Se a gente não tem um entendimento da realidade espiritual, qual é a lógica de explicar essas atitudes grosseiras que nós temos, né? O que explica alguém que está sofrendo? É claro que a ideia não é ficar ali eternamente sofrendo, mas resignando-se, compreendendo a situação daquela pessoa que hoje está na condição de chefe, que maltrata, e ele não o revida da forma como às vezes ele é incitado, ou como às vezes ele observa em alguns lugares
né? Se não for exatamente esse sentimento inato de que a vida futura continua, que temos uma realidade para prestar contas, que se hoje eu sou subordinado, se hoje eu sou servo, nessa condição, amanhã poderei estar mandando. Então, eu preciso entender a posição de quem está hoje como servo, para que no amanhã em que eu tiver autoridade, eu a exerça com a caridade que é necessário. Interessante que a gente tem visto justamente acontecer de alguém que, porque foi muito maltratado, porque foi muito humilhado, quando chega a uma determinada condição, termina fazendo o mesmo com aqueles que ele considera inferior. Quando ele passou pela experiência, né? Então, a criatura deixa claro que não aprendeu nada. E daí a lei se encarrega de trazer, porque todas as vezes que nós transgredimos a lei, nós nos candidatamos ao aprendizado dela. Então, se eu faço algo que vai contrário à lei de Deus, nesse caso aí, se eu abuso da minha autoridade, eu estou me candidatando a um aprendizado futuro. É provável que eu retorne numa condição submissa e a lei vai me, pela a própria afinidade, a necessidade do aprendizado, muitas vezes eu vou me colocar na dependência de alguém autoritário, de alguém que vai fazer comigo aquilo que eu fiz com o outro. Por quê? Porque quem pode me ensinar melhor uma lição onde eu falhei, se não um professor tal e qual o que eu fui na vida passada, né? É claro que, como Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas aí por quem ele vier. Nós não somos aqui juízes de ninguém, nós não estamos aqui para cobrar de ninguém, para fazer com que ninguém pague nada, mas volta e meia a vida nos coloca em situações onde tem alguém ali que não está realizando o aprendizado necessário e alguém para realizar. E muitas vezes os espíritos pedem para reencarnar em situações assim, porque sabem do que fizeram e precisam se recompor diante de algumas pessoas, muitas vezes no próprio ambiente, alguma situação dessa natureza. E na maioria dos relatos que a gente tem visto, e a literatura espírita é riquíssima nesse sentido, nós temos visto que muitos espíritos retornam porque pedem aquela prova. Eles sabem quando reencarnam, eles têm noção quando eles fazem uma avaliação da vivência, da experiência que tiveram, de que falharam. E muitas vezes pedem uma prova, uma oportunidade onde eles venham exercer aquela situação. E aí, muitas vezes, a gente vê aquela pessoa submissa, não no sentido de se deixar pisar, não é isso. É aquela história, seja humilde, mas não se humilhe. A criatura que se coloca, e ontem à noite, eu lembrei agora, eu estava fazendo a leitura do livro Jesus no Lar, e tem uma mensagem bem interessante com relação a isso, né? De alguém que queria servir a Deus, e implorava a Deus por isso, e Deus encaminhou aqui na Terra para que ele começasse a realizar o aprendizado por aqui. E aí o que acontece? Colocou ele no trabalho de alguém lá que trabalhava com mármore, para aprender com o mármore. E ele sai de lá daqui a pouco porque o cara é chato demais. O cara é intransigente demais. E aí vai trabalhar numa serraria, e assim vai, de trabalho em trabalho, e ele sai de todos, porque ele não consegue conviver com ninguém. E aí Jesus diz, no final da historinha, como é que ele vai conviver na obra do Pai, se ele não consegue conviver com ninguém aqui. Porque a obra do Pai não é fácil, a gente sabe, pelo relato dos Espíritos, como é que é. Quem quiser trabalhar no mundo espiritual vai se candidatar a um trabalho sério, só com consciências em desequilíbrio, caídos, para auxiliar. E aí, da mesma forma, nós estamos aqui para isso, para aprender a convivência. Então, se nós estamos, como diz a história do nosso linguajar, pegando pesado com alguém, nós estamos forçando essa pessoa, exigindo além daquilo que ela possa dar e tudo mais, fiquemos atentos, porque é provável que seja o próximo aprendizado que a gente vai realizar. Tem um comentário aqui que eu vou interromper para comentar, para colocarmos aqui da Ornella.
Ela coloca, entendem-se que o trabalho pode ser de ordem matéria, quer dizer, material, moral e espiritual. Eu acredito que sim, não existe um trabalho que ele não esteja colocado nesses três aspectos, material, moral e espiritual. O que você acha, Fabiano? Não, perfeito. Porque essa ordem material, ela está ligada exatamente a essa condição que a gente vive atualmente, a encarnação, né? A gente leu, estudou na semana passada exatamente que o trabalho, ele está conforme o grau de evolução do mundo. Quando mais evoluído o mundo, quanto menos material é esse trabalho, né? A gente até falou que nesses mundos mais avançados, e que é a informação que os benfeitores nos trazem, é que o próprio perispírito chega a se confundir com o corpo, né? Tamanha já a evolução que o espírito atinge, né? Nessa questão moral, ela está envolvida em tudo. Nós vamos ver mais à frente aqui, mas foi bom ela ter tocado nesse assunto, porque a questão moral que os espíritos nos explicam é exatamente essa regra de bem proceder, que é o que Kardec vem trabalhando no sentido da educação moral. Não é só aquela moral que fica nos livros, na literatura, na teoria, mas aquela que põe em prática os princípios éticos, né? Então, quando você está trabalhando, existe, por exemplo, um código de ética para as profissões, né? Então, você tem que, na sua profissão, materializar aquilo. Então, quando você materializa aquele código de ética, você está sendo uma pessoa de moral, porque você está materializando o princípio. E ele é espiritual porque tudo é espiritual. Até nessa condição aqui que nós estamos é espiritual. Então, tudo que a gente está fazendo vai repercutir em nós no mundo que estamos vivendo. E os benfeitores nos lembram que quando Kardec faz a pergunta qual era o mais importante, se era o mundo material ou o mundo espiritual, eles nos colocam exatamente que o mundo espiritual, que é o mundo primitivo, e que o mundo material, como a gente conhece, poderia deixar de existir, que não afetaria o mundo espiritual. Então, nesse sentido material e moral, é para que a gente aprimore o espírito, né? É nesse sentido. E aí eu vou aproveitar o gancho da colega e a sua história aí, que eu acho que é do espírito Neio Lúcio, o nosso lar, Sim. Jesus no lar é Neio Lúcio, né? É. Ele tem uma história muito interessante que a gente pode aplicar nessa questão dessa autoridade aqui. Salvo engano, eu acho que é com Pedro o diálogo, em que ele pede a Pedro que vá a uma determinada família que está numa situação complicada. E quando Pedro chega lá, ele se depara com o pai resmungando, né, se queixando, aí fala também da mãe, ele começa a falar da mãe, fala de todo mundo. E Jesus, ouvindo pacientemente Pedro, dizendo que não pôde ajudá-los, né? E aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu sei disso tudo. Eu enviei você foi exatamente para você ajudá-los, entendeu? Então, quando a gente recebe pessoas na nossa condição de autoridades, que a gente diz, olha, mas é difícil o meu trabalho. Eu lido com umas pessoas, uma gente que eu vou te contar. É difícil, fulano é preguiçoso, fulano é enrolão, fulano é difícil, fulano quer tomar meu lugar, cicrano é fofocando todo o tempo, né? E aí você vai dizer, meu Deus, me ajude. E aí o pai vai dizer para você, né? Meu filho, eu sei que eles são desse jeito, eu estou pedindo para você ajudá-los, né? E se a gente trouxer isso para a ciência da administração, quando se fala na gestão, você tem 4 princípios hoje da administração. Você tem o planejamento, você tem a organização, a liderança e o controle. Essa liderança aqui é exatamente para você saber trabalhar com as pessoas, conseguir atingir os objetivos através das pessoas, motivar as pessoas, auxiliá-las a resolver seus problemas, porque todo líder que tem que ter isso ciente na sua mente. Então veja que a gente pode estar abordando no campo material do trabalho uma realidade espiritual que talvez a gente nem perceba. Talvez a criatura que hoje é um gerente, é um chefe de departamento, é um diretor, é um vice-presidente, é um presidente, ele nem perceba talvez essa realidade espiritual. Ele agindo no campo material para gerar o lucro, né, para atingir o objetivo daquela organização, e ele sabendo que se ele não tiver as pessoas do seu lado, ele não consegue, ele está agindo nessa realidade espiritual. Traduzindo aqui, se ele está sendo um chefe humano, né, humano no sentido de tratar o seu semelhante com respeito, com dignidade, com amor, com a caridade, maravilha. Se ele está pensando só no dinheiro e ele diz, demite que se não trabalhar do jeito que eu quero,
aí ele está agindo nesse campo aqui do abuso da sua autoridade, né? Quando ele poderia ajudar as pessoas, quando ele poderia auxiliar as pessoas, desde também que aquele que está na condição de servir abrace a filosofia, a ética da profissão que está exercendo e queira também se melhorar, porque como a gente falou, como eles nos dizem, não pode atacar o mal com o mal, né? É buscar sempre uma solução em que a gente se mantenha dentro dessa ética moral, né? Sempre percebendo a realidade espiritual. Se a gente esquece por algum minuto que a questão espiritual é a principal, a gente tende a cometer os erros e não mais equívocos, né? E aí gera uma responsabilidade maior. Eu lembrando aí você falando de empresa, de trabalho, que até bem pouco tempo atrás, o QI, o coeficiente intelectual, era o tudo que se observava num ser, né? Para que ele estivesse na liderança, para que ele estivesse conduzindo coisas dessa natureza. Hoje a gente já observa que o QE, que é o coeficiente emocional, já está na frente. Você não precisa ser tanto intelectualizado. Mas se você tiver controle das suas emoções, se você for um ser moral, se você for um ser que consiga conviver em harmonia com o grupo, você está, de repente, sendo chamado a uma função superior ao do intelectual, porque esse intelectual ele pode ter muito conhecimento, mas ele pode não ter nenhum controle das emoções dele. E num momento como esse, como você falou aí, mandar o camarada embora, não querer ouvir, não querer saber da situação, fazer isso, fazer aquilo. Já o do coeficiente emocional, aquele outro que já sabe lidar com as emoções suas e do outro, aí já vai harmonizar o grupo, já vai, né? Ele que vai. Porque hoje nós vivemos num momento em que está todo mundo, vamos dizer assim, explodindo com suas necessidades, com seus problemas, né? Mas, assim, no campo do trabalho, a gente já viu que tem conversa, né? Se a gente for ficar aqui, a gente fica só nessa questão. Vamos lá. Tem a questão 685, que também é bem interessante, bem atual, que diz: tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Para isso está aí esse projeto criado pela humanidade de aposentadoria, né? Que hoje tem gente aí que o que menos quer é se aposentar. Primeiro porque nós já conseguimos essa condição de ter uma condição maior de vida, né? Da gente, antigamente, com 40 anos, você estava pronto, final. Já podia se aposentar, não tinha mais. Hoje, nós estamos vendo pessoas aí com a idade bem produtiva, apesar de uma idade dizer assim, se aposentar, querem continuar produzindo, querem continuar trabalhando, como bem nós vimos no estudo, no limite das suas forças. Se ele tem forças para ir um pouco mais, tudo bem. Mas o que é natural, o que é normal, é o que nós temos hoje como certeza. Todo ser precisa descansar, além daquele descanso semanal. Ele precisa também, ao chegar à velhice, ter uma condição de sobreviver, pelo muito que contribuiu, pelo muito que trabalhou, porque é necessário ao ser humano. Então, chegou numa determinada situação da idade, do cansaço, essa criatura ela precisa ter esse repouso. O limite das forças dele já chegou. E muitas vezes se torna uma fase muito difícil da vida da pessoa, né? Porque, como bem a questão seguinte vai falar e vai nos esclarecer melhor, eu vou passar para você essa questão, Fabiana, para que você possa levar aí a 685A. Tá certo, Dura. É interessante a gente só frisar novamente, quando a gente colocou essa questão das sensações e percepções do espírito, porque você imaginou a gente conseguir chegar nessa condição de velhice do corpo, né? E sabendo que o que acontece aqui nesse plano material também repercute no espírito, então se eu começo a passar situações que o meu corpo vai começar a sentir necessidade, por exemplo, vai começar a faltar o alimento, vai começar a faltar os componentes proteicos,
né, vitamínicos, que sustentam esse corpo, né, que precisa para manter, o meu espírito vai começar a entender que esse corpo está entrando em colapso, né? E aí eu tenho uma prova muito complicada, porque aí a gente sempre fala isso, dependendo da maturidade, como é que eu encaro essa realidade, né? E aí eu lembro agora, eu não lembro agora qual é a questão, mas ela é bem pertinente tanto nessa 685 como na 685A, que é uma questão que Kardec levanta sobre essa questão das nossas relações, né? E ele diz o seguinte, a resposta dos espíritos é que numa sociedade regida pela lei do Cristo não pode ninguém passar fome, né? Então, veja, numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém passa fome. E se a gente olha para a nossa sociedade, lembra que Jesus disse, o meu reino ainda não é deste mundo. Está muito atual ainda, viu? Muito atual essa colocação de Jesus, pelo que a gente percebe. Então, na 685A, ele vai reforçar exatamente essa posição. No entanto, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? Ou seja, eu cheguei numa situação que eu já não deveria mais trabalhar, mas eu preciso, porque senão eu não tenho o necessário nessa realidade aqui. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Eu vejo que essa resposta, ela de alguma forma está acontecendo, mas ainda com interesses muito escusos. A gente já se organizou de uma forma que a gente consegue atender quem realmente tem necessidade. Só que tem gente, só aqueles espíritos, vamos lá na escala espírita que isso fica bem claro, né? Quando você pega aqueles espíritos que são os espíritos impuros, imperfeitos, desculpa, que tem os impuros, pseudo-sábios, né? Que Kardec descreve. A gente vai entender essa circunstância de pessoas que se aproveitam dessas situações que são para exatamente como a assistência social utiliza o termo, para aqueles que estão em vulnerabilidade social, e para com a preguiça que a gente lembra que falado nas questões anteriores, da inutilidade que o indivíduo se coloca, querendo simplesmente gerar prazer para a sua vida, vai lá e burla a lei, engana as pessoas para ter acesso àquele benefício. Então, a gente já consegue olhar para essas pessoas sabendo que tem uma responsabilidade, mas ainda está muito nessa questão de que o mundo é dos espertos. Essas criaturas não estão tendo ideia do que os espera em termos de legislação divina para reparar quando eu tiro daquele que realmente necessita e me dou para satisfação pura de um prazer, para que eu possa ter dinheiro para usufruir daquilo que eu entendo que é bom. Então veja que essa questão econômica é que Kardec vai abordar para a gente entender o quanto é importante a educação moral e a realidade espiritual que deveria estar preponderando, não somente do conhecimento teórico, como ele coloca aqui na questão da educação, mas na prática, porque no teórico a maioria de nós já acredita. Conheço, não. Vive, eu vou. Olha, aqui no Brasília e no entorno, tem uns centros espíritas, alguns lugares que são conhecidos, faz fila. Não está fazendo agora por conta da pandemia. Então as pessoas conhecem, sabem que precisam trocar relações com o plano espiritual. Só que ainda está muito voltado com aquela questão que Moisés lá proibiu. Eu vou casar, eu vou ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, a gente está precisando pôr em prática o que a espiritualidade nos colocou dentro dessa realidade. E aí, quando a gente olha, quando o Kardec fala assim, eu vou passar aqui um pouquinho mais à frente, porque para ficar nesse contexto que nós estamos explicando, que quando ele diz assim, a ciência econômica procura o remédio para essas questões que nós estamos vivendo, né? Mas esse equilíbrio que ela consegue colocar entre produção e consumo sempre tem intermitências. E a gente está vendo ao longo da história, quando se fala da crise de 29, a crise de 2008, essas dificuldades aí, elas acontecem, as chamadas intermitências, né? E isso gera uma série de problemas que vai repercutir aonde? Na geração de emprego, na condição do trabalho, e aí os espíritos que ficam sem essa condição de trabalhar pelas intermitências sofrem. Por isso que ele usa o termo calamidade. Pode se tornar uma calamidade decorrência disso.
E como é que a gente consegue observar, como é que a gente consegue dar essa melhora aqui, nesse sentido? E ele vai nos falar aqui que a gente não, que as ciências econômicas não estão dando ênfase à educação, não à educação intelectual, mas à educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, olha a importância de eu saber que eu sou um espírito, que eu vou viver novamente, que eu trago experiências e estou exercendo aqui as minhas experiências como espírito. Estou situado onde eu preciso e onde eu mereço, mas tenho também nesse componente a responsabilidade de gerar um bem-estar, seja em que grau for. Se eu sei e entendo a ética, bem-estar social, e o que eu estou fazendo para que essa bandeira seja colocada em prática e comece a exercer as atividades, comece a buscar, eu estou sendo moral. Eu estou tendo moral porque eu estou buscando esse princípio ser aplicado. Então, se a gente se persuadir, é o que Kardec está dizendo, se a gente começar a pôr esse processo de educação moral nas nossas atividades diárias, na nossa realidade, vamos começar a gerar um benefício que chama-se de ordem e previdência. E aí a gente consegue ter mais ordem nas coisas. Porque aí essa percepção de que o mundo é dos espertos, ela começa a decair. Porque eu já sei que respondo, eu já sei que qualquer que seja a interferência que eu estou fazendo para prejudicar alguém, pode ser por ignorância, mas como a gente viu no estado errante, eu também me melhoro, de alguma forma eu trago informações preciosas para a encarnação, eu não sou tão ignorante na realidade espiritual. Porque onde eu estou situado, observemos, mesmo que não, mesmo com todas as críticas que se façam, mas observemos quantas igrejas se abrem no mundo, nos lugares. Onde hoje você tem lugar que você anda que tem um bairro e uma igreja, um do lado do outro. Mesmo que nós observamos críticas às formas de atuar, mas não está implicando aí uma necessidade também? Não está dizendo que alguém ali está querendo algo? Mesmo que a pessoa não seja ética na questão da religião, mas alguém pode, de repente, mudar o seu hábito de vida, como a gente tem visto, porque teve a oportunidade de ter ali uma congregação próxima, que lhe falasse de Deus, que lhe falasse de Jesus, ou que não for cristã, mas que lhe fale dessa força que rege o mundo, porque, de repente, as criaturas que aqui estão precisam só de uma fagulha. Tem gente que precisa só de uma fagulha, precisa só daquele empurrãozinho para ela adentrar nessa moral e começar a exercer um papel diferenciado onde ela está. Então, todos nós que temos esse entendimento, e aí o recurso da internet aqui é muito importante, a Dora já frisou isso muitas vezes, em algum momento esse vídeo vai chegar para alguém que vai, de repente, assistir e que pode até não concordar momentaneamente, mas ela teve um contato. Se ela não concordar e tiver a boa vontade de buscar o entendimento daquele assunto, ela já está fazendo uma caminhada diferente. E ela vai influenciar aquele meio que ela está. Então, a gente tem que buscar, dentro dessa concepção de educação moral, de a moral prática, daquela que a gente começa a se libertar do materialismo, esse materialismo, não esse materialismo só de se apegar a uma cadeira, a um carro, mas achar que eu só posso fazer algo se eu tirar vantagem, se eu não participar de tal coisa, eu não vou dar minha contribuição. Isso é uma atitude que está só olhando para o terra a terra, eu não estou olhando a utilidade, eu não estou olhando o pós, eu não estou olhando o benefício que eu posso trazer, de repente, para algumas almas que estão ali comigo, que depende, de repente, da minha decisão, de tomar uma decisão diferenciada. Poxa, tomara que fulano aceite, porque se ele aceitar vai gerar um benefício aqui para todo mundo, né? Então, essa educação moral vai ampliando essa nossa visão, vai despertando a nossa mente, vai fazendo com que a gente amadureça e no momento oportuno, no momento em que a gente está programado, que chegar naquele momento programado para a gente fazer o X da questão, a gente tenha as condições de despertar para essa realidade maior.
Seu áudio está desligado, Dora. Velho hábito. É O o que velho você hábito, né? é uma verdade, Fabiano. Nós estamos vivendo um momento tão necessário em nossas vidas, em termos de orientação, em termos de esclarecimento da nossa vida, independente de rótulo, independente de religião. Olha, hoje nós estamos falando de trabalho, veja o quanto o trabalho, nesses dias, nesse momento em nossas vidas, ele está presente. Nós estamos mudando a nossa maneira de trabalhar. Ora, quem diria que a gente ia conseguir passar 2, 3 meses com um comércio fechado, sem trabalhar? Sobrevivemos. Quem diria que a gente poderia trabalhar 2, 3 dias na semana e não poder trabalhar os outros dias? Estamos sobrevivendo. Então, de repente, nós estamos sendo chamados a uma realidade da gente perceber o quanto que a gente acelerou. O quanto que a gente acelerou. E que agora a necessidade está nos convidando a desacelerar, a ir num passo mais lento. Por quê? Se antes eu trabalhava, lógico que eu estou colocando aqui a situação de pessoas que trabalhavam em função do mais e mais. Não estou falando aqui daqueles que estão com dificuldades de trabalhar e de ter o mínimo necessário. Mas se antes eu trabalhava com o intuito de trocar de carro todo ano, de viajar todo mês, de estar, sei lá, de lazer de toda natureza e tudo mais, eu estou sendo chamada a uma realidade agora que me diz assim, basta, não precisa de tudo isso. A realidade agora é outra. Vá com calma. Tem coisas aí que você está deixando, está correndo em busca de alguma coisa e está deixando para trás, está deixando de lado. Então, muitas dessas pessoas, elas estão diminuindo o ritmo. E eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que estão se sentindo muito bem com essa realidade. Que se sentiram muito bem, que no primeiro momento tiveram assim, um choque muito grande, mas que depois perceberam que realmente não tinha sentido a vida que estava levando. Então, isso não é para a gente dizer, não, agora a gente não está mais nem aí para trabalho, não é nada disso. As preocupações continuam, existe aí uma estrutura criada em sociedade que a gente precisa dar continuidade. Agora, também a gente precisa entender que tem muita gente que está passando muita dor nesse momento. Não só a dor física, né? Mas a dor, até mesmo, vamos dizer, moral, porque quando a criatura não consegue, diante de si mesmo, diante de uma sociedade, assumir seus compromissos, não consegue conduzir a sua vida em família e tudo mais, moralmente a criatura também se sente abatida, né? Então, isso a gente precisa entender, que o trabalho ele é muito importante na nossa vida. Ele está na nossa vida como algo assim que a gente não pode deixar de pensar nele, mas que a gente precisa pensar com muito cuidado. Com muito cuidado mesmo, porque ele vai nos conduzir a muitas e muitas outras situações na nossa vida. Nós teremos, porque todos nós vamos sair daqui da Terra, se Deus quiser, não só pela Covid, vamos sair pelos meios naturais que viemos, porque todos nós temos aí um bilhete para retornar. E a gente, quando chegar lá, a gente vai fazer uma avaliação da nossa vivência aqui na Terra. E é claro que se a gente chegar lá e puder computar, como a Ornella colocou aí, trabalhei materialmente, moralmente e espiritualmente, maravilha. Maravilhoso. Nós vamos chegar assim numa condição boa. Mas se a gente estiver só no material, será que vai dar certo? Será que não vai ser um peso? Se a gente estiver só no outro extremo, então existe aí uma balança na lei divina que equilibra tudo. Que não dá para a gente voar com asa só, como diz Emmanuel, né? Tem que ser com as duas. Então, o trabalho, ele vai nos chamar, vai ser sempre, sempre essa fonte que vai nos alimentar a vida, que vai nos impulsionar. Nós não podemos aqui na Terra trilhar nenhum caminho de progresso, de evolução moral, material, espiritual, seja lá o que for, sem que a gente não trabalhe.
e bem posto aqui, não trabalhe materialmente, não trabalhe para se desenvolver moralmente, não trabalhe para se melhorar espiritualmente. Nós temos aí um caminho para ser trilhado, não é isso? Perfeito, Dora. E é importante sempre a gente ter em mente que nós precisamos ter essa sensibilidade com quem está conosco e, como foi abordado no início, né, quem tem um sofrimento, quem está passando por a dificuldade, que a gente precisa levar esse consolo, essa mensagem de entender a vida, de que é uma ter mais, né, que a criatura pode continuará pensando em você, né, que você pode continuar a estabelecer um diálogo com ela através de uma prece, de um pensamento, né, e lembrando que a gente precisa sempre colocar vamos dizer assim, uma personalidade à frente de tudo isso. Quem nos ensinou tudo isso foi Jesus, né? Quem ensinou para a gente que há muitas moradas na casa do Pai, quem nos trouxe a informação de que é necessário que o homem nasça novamente para poder ver o reino dos céus foi Jesus. Então é ele que a gente coloca na frente, né? Porque as pessoas, nesse momento, elas estão sentindo a necessidade desse amor do Cristo. Não é o amor da religião instituição, é o amor crístico, aquele em que a gente compreende a dor, aquele que a gente chora com a pessoa, que a gente pode chorar com ela, não a dor do sofrimento, do desespero, mas compartilhar da emoção que possa envolvê-la nessa vibração, porque muitas vezes nós também, através das lágrimas, a gente consegue externar um sentimento de amor, um sentimento de caridade, e essa energia envolvendo a pessoa começa a aliviá-la, começa a trazer a ela uma paz, e que ela vai se perguntar, né? Por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não lembrei disto antes? Então a gente tem aí a oportunidade de exercermos esse amor sempre com discernimento, com entendimento, mas exercer o amor naquilo que a gente pode dar. O melhor que eu puder dar para consolar, para afagar, para aliviar, que eu faça. Porque esse bem que a gente vai fazer, em que grau for, a gente já falou isso outra vez, é o advogado nosso mais à frente, né? Como você bem colocou. Jesus foi muito claro quando disse: meu pai trabalha incessantemente e eu também trabalho. É dizer, Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas, nunca parou de trabalhar. Jesus continua trabalhando. E o Espírito André Luiz nos traz aqui, já a gente caminhando para o final, uma informação quando ele diz: trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, o grande renovador de tudo. O que seria da nossa vida sem trabalho, né? Como estaríamos hoje? E aí ele continua dizendo: se entre os homens trabalhar é a honra da criatura, na vida do espírito, trabalhar significa elevação e progresso. Então, nós trabalhamos aqui, trabalhamos no mundo espiritual. O trabalho nos acompanha por toda a nossa trajetória evolutiva. Temos, além da morte, a luta de mil faces diferentes, desafiando-nos a capacidade de auxiliar. Então, nós não vamos ficar em momento nenhum, nem encarnados, nem desencarnados, nesse repouso eterno, nesse descanso eterno, ouvindo uma flautinha, um passarinho voando, não. Tem mil faces de necessidades e de trabalho a ser realizado no mundo espiritual, que nós não vamos repousar. Sim, lá também tem repouso, também tem descanso. Mas tem muito trabalho nos aguardando. Então, vamos logo aqui, começando a nos aquecer por aqui, porque não vai ter esse sossego, não vai ter essa paz, essa calma, não. Vai ter muito trabalho para nós. Nos aguardando. Serviço. Muito. Eu agradeço a companhia dos amigos que estiveram conosco aqui. Tenho aqui também no Facebook a Carminha Rufino, lá de Pio Nono, que está aqui nos acompanhando. Saudades, Dora Rodrigues. Saudades, Carminha. Quem sabe depois dessa pandemia a gente não se reencontra numa outra atividade, em outro momento. E vamos encerrar a nossa participação, nosso estudo. Nós concluímos aqui a Lei do Trabalho. Na próxima quinta-feira a gente já inicia, acho que a Lei de Reprodução, não é isso, Fabiana? Isso, Lei de Reprodução. Estaremos aí caminhando no estudo dessas leis. Fique à vontade para as suas considerações finais, Fabiana.
Pô, agradecer, Dora, sempre agradecer, né? Agradecer a participação das pessoas que se manifestaram, né? Agradecer a todos os que visualizam essas aulas, né? Que a gente está tendo aqui a oportunidade também de aprender, porque isso é bom, porque a doutrina dos espíritos, essa é a melhor propaganda que a gente pode fazer dela, né? Essa divulgação, essa forma da gente conseguir adentrar em alguns lares, lembrando que se a gente consegue ser um instrumento de Jesus, para nós já é um grande ganho, porque é Ele que nós temos que buscar, e a doutrina dos Espíritos vem nos trazer esse caminho e o entendimento para que ele faça parte realmente, né, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Meu boa noite a todos, e Dora, até semana que vem, minha cara. Se Deus quiser. Eu vou finalizar aqui colocando a nossa programação no ar do que nós, o Sesquirista Virtual, realiza durante a semana. Boa noite a todos, muito obrigada. Tenham uma boa semana e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um programa, com mais um momento de estudarmos as leis morais. Muita paz a todos, agradecendo a todos, a nossa amiga Ornella, muito grata pelos esclarecimentos, Deus continue abençoando vocês. A todos nós, Ornella. Boa noite a todos, meus amigos, e até quinta-feira.